Você já parou para refletir sobre um dos maiores mistérios da fé cristã? Como pode Deus ser um, mas ao mesmo tempo três? Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas um único Deus. Esse conceito, conhecido como a Trindade, é um dos pilares mais profundos das Escrituras, mas também um dos mais difíceis de compreender. Muitos tentam explicá-lo, mas poucos realmente captam sua essência. Hoje este vídeo vai abrir seus olhos para essa verdade divina, desvendando equívocos comuns e revelando passagens bíblicas que esclarecem esse mistério. Mas atenção! A revelação final pode mudar para sempre a sua forma de enxergar Deus. Antes de mergulharmos nessa jornada, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com aqueles que precisam conhecer essa verdade. Comente abaixo, eu creio, e vamos espalhar a palavra de Deus juntos. Agora, prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode revolucionar sua fé. A Trindade, um mistério revelado desde o princípio. A doutrina da Trindade não é uma invenção humana. Ela está presente desde as primeiras páginas da Bíblia. Em Gênesis 1:26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe que ele usa o plural, façamos e nossa. Isso já indica que Deus não estava sozinho na criação. Mas quem estava com ele? O Evangelho de João nos dá a resposta. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Aqui, João revela que Jesus, o Verbo, estava com Deus desde o início e que ele próprio era Deus. E o Espírito Santo? Em Gênesis 1:2, lemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, desde o princípio, vemos três pessoas operando juntas. Mas como três podem ser um só? A Bíblia é clara ao afirmar que há apenas um Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Isso significa que Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses separados, mas um único Deus em três pessoas distintas. Jesus, a manifestação da unidade divina. Uma das melhores formas de entender a Trindade é olhar para Jesus. Ele disse: eu e o Pai somos um. João 10:30. Jesus não é um Deus diferente do Pai, mas compartilha a mesma essência divina. E o Espírito Santo? Jesus também falou sobre ele. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas. João 14:26. Aqui, vemos claramente a distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo, mas todos agindo como um único Deus. Analogias para entender o inexplicável. Muitas pessoas lutam para entender como algo pode ser três e um ao mesmo tempo. Uma analogia útil é a água, que pode existir em três estados: líquido, gelo e vapor, mas ainda é a mesma substância. Outra ilustração é o Sol, que emite luz, calor e energia, mas continua sendo um só. Da mesma forma, Deus existe como Pai, Filho e Espírito Santo, cada um com funções distintas, mas sendo o mesmo Deus. Equívocos comuns sobre a Trindade. Apesar das evidências bíblicas, muitas pessoas rejeitam a doutrina da Trindade. Alguns argumentam que a palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas isso não significa que o conceito não exista. Muitas doutrinas fundamentais, como a própria palavra Bíblia, não são mencionadas explicitamente nas Escrituras. O que importa é a verdade que elas representam. Outro erro comum é acreditar que Jesus foi apenas um grande profeta ou um ser criado por Deus. No entanto, a Bíblia é clara. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Jesus é Deus em carne, e ele mesmo afirmou: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58, identificando-se como o próprio Deus. Há também quem pense que o Espírito Santo é uma força impessoal,
Mas a Bíblia mostra que ele tem mente, emoções e vontade. Ele ensina, João 14:26, fala, Atos 8:29, pode ser entristecido, Efésios 4:30, e intercede por nós, Romanos 8:26. O Espírito Santo é uma pessoa divina, parte integrante da Trindade. A Trindade em ação, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora que desmistificamos alguns equívocos, vamos entender como Pai, Filho e Espírito Santo operam em nossas vidas. Deus Pai é a fonte de tudo. Ele planejou a criação, estabeleceu os propósitos eternos e governa com justiça. Foi Ele quem traçou o plano de salvação desde o princípio. Efésios 1:4-5. Jesus, o Filho, é quem executou esse plano. Ele veio ao mundo, viveu entre nós, morreu na cruz e ressuscitou, abrindo o caminho para a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E o Espírito Santo. Ele é quem aplica a obra de Jesus em nossas vidas. Ele nos convence do pecado, nos ensina, nos capacita com dons espirituais e nos guia em toda a verdade. Sem ele, a vida cristã seria impossível. A Trindade e sua vida. A Trindade não é apenas um conceito teológico distante. Ela tem um impacto direto em sua vida. Quando entendemos que somos filhos de Deus, 1 João 3:1, nossa identidade e propósito ganham um novo significado. Jesus é a ponte que nos reconcilia com o Pai, e o Espírito Santo é quem nos transforma e nos capacita para vivermos em santidade. Deus não está distante de você. Ele habita dentro de você através do Espírito Santo. Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Essa promessa se cumpre através do Espírito Santo, que nos guia, fortalece e transforma. Viva a verdade da Trindade. A Trindade é a prova máxima do amor de Deus. O Pai nos amou e nos criou, o Filho nos salvou e o Espírito Santo nos capacita. Agora, a pergunta é: você tem vivido essa realidade? Tem reconhecido o amor do Pai, se rendido ao senhorio de Cristo e permitido que o Espírito Santo transforme sua vida? Não basta apenas entender a Trindade, é preciso vivê-la. Busque a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembre-se, Deus não está longe, Ele vive dentro de você. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. E se você deseja crescer espiritualmente e entender mais sobre Deus, inscreva-se no canal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.